um dos 9 países nucleares enfrenta uma crise. O Paquistão tem a quinta maior população do mundo e está estrategicamente localizado entre a China, a Índia e o Irã. Mas, ao contrário de seus vizinhos, conflitos internos, desastres naturais e pressões externas tornaram impossível para o país prosperar. Apesar de ter uma das populações mais jovens, a instabilidade do governo, a economia fraca e a dívida de 125 bilhões de dólares levaram o Paquistão para os braços da China. E essa dependência pode, em última análise, levar à sua queda. De acordo com o Banco Central do Paquistão, o serviço da dívida externa do país chegou a 29 bilhões de dólares por ano. Isso representa 45% de toda a renda externa e remessas que o país recebe. O país tomou empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, na tentativa de impulsionar o crescimento em um país que tem sofrido com a falta de investimentos em infraestrutura. No entanto, déficits crônicos no orçamento do governo têm sido acompanhados por uma baixa arrecadação de impostos, deixando o país cada vez mais afundado em dívidas. A expectativa era que o Paquistão fortalecesse sua indústria e reduzisse a dependência de importações para sustentar a população. No passado, tarifas de importação foram usadas para proteger negócios locais e estimular o crescimento industrial. A liderança paquistanesa também tentou conceder descontos nas exportações e subsidiar os custos de energia. Muitas indústrias passaram a depender desses subsídios para serem competitivas. Isso aumentou a dívida do Paquistão e fez o Fundo Monetário Internacional pressionar, em 2019, pela remoção do subsídio. E à medida que a economia local enfraquece, a dependência do Paquistão das importações aumenta. Em 2022, o Paquistão exportou quase 40 bilhões de dólares. Mas, nesse mesmo ano, as importações foram de 84 bilhões de dólares, um aumento de mais de 35% em relação ao ano anterior. E isso está drenando as reservas de câmbio do país. Com a queda do estoque de moedas estrangeiras do governo, a rúpia paquistanesa se enfraquece. Isso é um problema porque, com a moeda doméstica enfraquecida, fica mais difícil comprar o que precisa no exterior. Em maio de 2023, a inflação no Paquistão chegou a 38%. Ambientes inflacionários são desafiadores para cidadãos e pequenas empresas que mantêm a economia saudável. Para conter a inflação, o Banco Estatal do Paquistão apertou suas políticas monetárias, elevando as taxas de juros para mais de 20%. Controlar a inflação e estimular o crescimento econômico frequentemente entram em conflito. Enquanto a inflação prejudica os consumidores, as empresas têm dificuldade para financiar o crescimento quando o custo dos empréstimos é tão alto. Só empresas consolidadas conseguem suportar empréstimos com essas taxas. É um aperto que continua a pressionar o Paquistão cada vez mais. E à medida que o déficit do governo aumenta, ele tem cada vez menos recursos para oferecer a segurança, educação e estabilidade necessárias para atrair investimentos estrangeiros para o Paquistão. Uma das razões das dificuldades de desenvolvimento do Paquistão é sua geografia. Assim como seu vizinho, o Afeganistão, grande parte do terreno é acidentado e montanhoso. A fronteira que compartilham é quase impossível de ser protegida, o que leva à instabilidade. O terreno, ao mesmo tempo, eleva os custos da infraestrutura interna e cria uma política interna fragmentada. Essa geografia diversa contribui para a diversidade étnica e linguística, levando a tensões políticas. A proximidade com Afeganistão e Irã tornou o Paquistão aliado preferencial dos Estados Unidos da América no passado. E o relacionamento realmente se mostrou benéfico durante a guerra no Afeganistão, onde mais de 80% dos suprimentos necessários para as forças da OTAN no Afeganistão passavam pelo Paquistão através do porto de Karachi. Mas essa guerra e o foco dos Estados Unidos da América praticamente já deixaram a região. E, infelizmente, o Paquistão ainda está localizado próximo à junção das placas tectônicas indiana, euroasiática e árabe. A colisão das placas indiana e euroasiática provoca forte atividade sísmica. Nos últimos 5 anos, o Paquistão teve 2.419 terremotos com magnitude superior a 4.
O rio Indo e seus afluentes oferecem ao Paquistão algumas vantagens na navegação interna e contribuem para suas taxas relativamente altas de urbanização. Mas o Paquistão tem recursos domésticos mínimos de petróleo para ajudar a abastecer seu povo. Com a desvalorização da rúpia paquistanesa, os combustíveis ficam mais caros e criar emprego se torna ainda mais difícil. Em 2019, o governo do Paquistão lançou a Política de Energia Alternativa e Renovável para ampliar a energia verde na rede elétrica. Em 2024, o Paquistão possuía 43 mil megawatts de geração de energia, majoritariamente térmica e hidrelétrica. Eólica, solar e nuclear somavam só 13% da rede. Apesar dos investimentos substanciais na produção de energia, o Paquistão ainda enfrenta cortes regulares de energia. Isso dificulta ainda mais a sobrevivência das empresas. Como o governo não pode socorrer os 11 bilhões de dólares em dívidas das empresas de energia paquistanesas, a única forma de obter financiamento é aumentando os preços para os clientes. Quando o cidadão comum está enfrentando inflação em todos os setores, dá para imaginar o quão impopular isso seria politicamente. Após a partição da Índia Britânica em 1947, o Paquistão se separou do Império Britânico e da Índia. 20 primeiros ministros tomaram posse no Paquistão desde 1947, mas nenhum deles completou seu mandato de 5 anos. Trocas constantes de governo por moções de desconfiança, renúncias ou destituições presidenciais são comuns. O Paquistão também já passou por vários golpes militares e acusações frequentes de corrupção contra seus líderes. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, foi destituído após perder uma votação de desconfiança no parlamento. E após 2 anos de turbulência política, o Paquistão foi às urnas e elegeu Shahbaz Sharif. Sharif se tornou primeiro-ministro e lidera um novo governo de coalizão. Mas não há nada que sugira que o Paquistão tenha uma figura do tipo Lee Kuan Yew, pronta para assumir o comando e mudar as coisas. Isso abre a porta para que partes externas intervenham. A China tornou o Paquistão peça central de sua iniciativa do Cinturão e Rota. Eles financiam o projeto de infraestrutura do Corredor Econômico China-Paquistão de 64 bilhões de dólares. É um dos maiores projetos econômicos do sul da Ásia e um dos maiores investimentos estrangeiros da China. Conecta Kashgar, cidade mais ocidental da China, a maioria das principais cidades do Paquistão até 2 portos de águas profundas do Mar Arábico. A China busca usar o Paquistão para evitar pontos de estrangulamento no Mar do Sul da China e Estreito de Malaca, que podem limitar suas importações de energia. O projeto deve adicionar cerca de 8 mil megawatts de eletricidade à rede do Paquistão quando estiver concluído. A propaganda afirma que isso resolverá a falta de energia, criará milhões de empregos e promoverá cooperação entre os países. Porém, o progresso ficou bem abaixo do planejado. A fase inicial do Corredor Econômico China-Paquistão, voltada para infraestrutura, energia e portos, foi prejudicada por corrupção e atrasos. A segunda fase do Corredor Econômico China-Paquistão, que visa estabelecer 33 zonas econômicas especiais, também sofreu atrasos. Um empreendimento de grande destaque, o projeto ferroviário Mainline, de Karachi a Peshawar, ficou paralisado. A instabilidade política do Paquistão, a crise financeira e o terrorismo limitaram a implementação desses projetos nos últimos 10 anos. Isso aumentou as tensões entre os dois aliados. A China responde por cerca de 30 bilhões da dívida externa total do Paquistão. Isso gera dúvidas sobre a capacidade do Paquistão de converter essa dívida em crescimento e impacto econômico para os dois países. E numa tentativa de amenizar a situação, o Paquistão aumentou a aquisição de equipamentos militares chineses. JF-17, Thunder tanques veículo tático, 4 embarcações navais e sistemas de defesa aérea foram adquiridos para atender ambos os lados. Mas uma parceria militar crescente deixa um dos outros vizinhos do Paquistão muito nervoso. Desde a divisão da Índia Britânica em 1947, Índia e Paquistão travaram 4 guerras. Os países têm grandes diferenças religiosas, apesar de dividirem uma fronteira de 3.200 quilômetros. O Paquistão é principalmente muçulmano e a Índia hindu.
Apenas 2 anos após sua independência, a Primeira Guerra Indo-Paquistanesa estourou por causa da posse de Jammu e Caxemira. As Nações Unidas mediaram a linha de controle, que inclui territórios dentro da Caxemira, para serem controlados por partes tanto da Índia quanto do Paquistão. Em 1965, a Segunda Guerra Indo-Paquistanesa ocorreu devido ao aumento das tensões na região da Caxemira. Em 1971, a agitação civil no Paquistão Oriental, atualmente Bangladesh, levou a outro conflito. A rendição do Paquistão às tropas de Bangladesh, apoiadas pela Índia, levou à criação de Bangladesh como uma nação independente. Em 1999, mais uma guerra estourou quando soldados e militantes paquistaneses entraram no lado indiano da linha de controle. A Guerra de Kargil terminou com uma vitória decisiva para a Índia e o controle de mais um setor de território. 4 guerras em 50 anos deixam uma cicatriz cultural profunda. Caxemira segue como uma das regiões mais militarizadas do mundo. Ambos os lados veem os investimentos em tecnologia e equipamentos de defesa como uma escalada arriscada que precisa ser correspondida. Infelizmente para o Paquistão, a Índia moderna possui uma economia e uma população muito maiores. Em um conflito futuro, outra derrota decisiva seria provável. Uma derrota militar assim traria grandes perdas econômicas e possivelmente levaria a um calote da dívida. Sua influência no Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Partido Comunista Chinês cresce sem aumento econômico equivalente. E só existe mais um recurso que o Paquistão pode oferecer à venda. Atualmente, apenas 9 países possuem armas nucleares. Isso é um pouco enganoso porque países como Alemanha e Japão têm a capacidade técnica para construir uma arma nuclear, mas são limitados por políticas e doutrinas militares. Suspeito que, se a Rússia ou a China ameaçassem seus territórios, os tratados de não proliferação seriam irrelevantes. O mesmo pode ser dito sobre a Arábia Saudita. Eles não estão atualmente em conflito direto com o Irã. Ambos os países preferem conduzir conflitos por procuração em lugares como Síria e Iêmen, mas ninguém jamais projetaria calma no Oriente Médio. Se as coisas escalarem para um conflito direto, então os sauditas enfrentam um dilema. Eles têm bolsos muito mais fundos do que os iranianos, mas não têm a população nem a capacidade militar para enfrentar as forças armadas iranianas e seus aliados. Se precisassem comprar uma arma nuclear, o Paquistão provavelmente seria o vendedor. Os sauditas compartilham uma identidade majoritariamente sunita muçulmana e têm recursos para resolver alguns dos problemas econômicos do Paquistão. Esse seria um dos maiores dominós geopolíticos a cair na história recente. Não estou prevendo isso. Não estou dizendo que é uma certeza, mas é um potencial fator de escalada em uma região já sob forte tensão. Assista ao nosso vídeo sobre os sauditas, que já passou de 1 milhão de visualizações para mais contexto.